Você tem perguntas e espera serem respondidas? O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Este programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está começando. Fique conosco. Se Deus se manifesta através de suas leis, e como nem todos ainda somos capazes de cumpri-las integralmente, então, a rigor, somos contraventores morais? Considerando que Deus é todo misericórdia, como podemos nos reabilitar perante as suas leis? Que etapas precisamos percorrer para atingirmos os estágios que nos garantem quitações de nossas dívidas com a lei divina? Como se dá o processo de perdão na ótica proposta pela doutrina espírita? Pela sua importância, este é um assunto que merece nossa atenção e que será tratado na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado especial. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Nosso curso existencial se perde nos erros infindáveis. Outrora, ainda como almas em périplos dolorosos nos caminhos, que se converteram em verdadeiros labirintos tormentosos, porque ainda não compreendíamos os verdadeiros caminhos da felicidade plena, moveu-nos para jornadas incertas. Almas expungindo suas culpas excruciantes, porque ainda não aprenderam a amar, seres torturados por dores atrozes, contudo, resignados, buscam novas deliberações a fim de se construírem diversamente do ontem delituoso. Qual sinfonia em desalinho, cada alma é como se fossem notas na pauta da vida. Umas mais graves, outras agudas, algumas ainda sem som, contudo, todas elas partes de um mesmo concerto para a harmonia nas mãos do Divino Maestro. Movidos como que por diretriz divina que faz acontecer o processo de catarse, do autoencontro, se instalam os primeiros movimentos da renovação, sem o que há a possibilidade de repetição dos atos infelizes pregressos. Desta forma, a alma cansada de sofrer, diante de esforço singular, consegue empreender jornadas novas. A pouco e pouco se inicia a longa e infinita jornada transformadora para a conquista definitiva da plena luz. Um dia, tocados pelo magnetismo irresistível do meigo pastor, Jesus, nos fizemos um tanto mais dóceis aos seus ensinos. De lá para cá, nos movimentamos nos limites das margens da trilha redentora, observando as paisagens ao longo da estrada, ainda muitas vezes demarcadas pelo descolorido que nos cerca. Dia virá que o sol renovador definitivamente aquecerá nossas almas, desbordando paisagens coloridas, pespontadas no horizonte esperançoso de glórias infinitas que nos aguardam. Enquanto isso, vivemos, sob o consolo da vida imorredora, rumo à eternidade. Pensemos juntos nisso. Confira agora o quadro de entrevista com o tema: Como podemos nos reabilitar perante a lei de Deus? Confira. Olá, que bom que estamos juntos. Começa agora o nosso quadro de entrevistas, ou bate-papo, do programa Vida em Foco. Conosco aqui hoje, Dineu de Paula, mais uma vez. E é sempre uma alegria para mim entrevistar Dineu, que de forma lúcida, objetiva, já se destaca no programa Vida em Foco como um todo, no seu quadro, o Espiritismo Esclarece. É um homem que fala entre 2 minutos e meio, 2 minutos e 40 segundos, de maneira cirúrgica, precisa, levando a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo para muitos corações. Dineu, quem quiser saber um pouquinho mais a respeito dele,
que acesse o site do programa, avidaemfoco.com.br, e no menu da direita, né, a primeira bandeirinha aqui em cima, sobre o programa, você vai encontrar o currículo de vários dos membros da equipe do programa A Vida em Foco. Dineu, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Você escolheu um tema hoje, Dineu, que para mim é dos mais importantes, porque ele traz assim toda a dimensão consoladora e misericordiosa da lei de Deus, e da própria proposta espírita, que é reabilitação perante a lei divina. Então, eu já vou começar perguntando, sem mais delongas. A reabilitação, Dineu, é sempre possível? Não há erros que nós cometemos que são muito graves a ponto de não poderem ser reparados? Bom, Márcio, que há uma gradação na gravidade dos erros, não há dúvida possível. Há erros que são realmente muito mais graves. Só que essa gravidade, ao contrário do que se pensa, ela não vem exatamente dos fatos objetivos, mas do nível de consciência de quem erra. Porque a quem mais foi dado, mais será pedido, segundo a lição do Cristo. Então, realmente, há erros muito graves. E até Emmanuel, ele no livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele aborda a questão dos pecados contra o Espírito Santo, que há uma passagem na qual Jesus afirma que os pecados, com todos os pecados serão perdoados, menos os pecados contra o Espírito ou contra o Espírito Santo, a depender da tradução. E Emmanuel, ele interpreta isso dizendo que esses pecados, que são gravíssimos contra o Espírito Santo, a rigor, eles são cometidos contra a própria santidade do espírito que erra. Ele viola o estado evolutivo dele, porque tem amplas condições de acertar e ainda assim erra. Entretanto, todos os pecados, todos os equívocos comportam remissão, porque foi Jesus quem disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E vejam, Deus é infinitamente bondoso. Ele não pode ser mais severo do que a legislação humana. E um princípio da legislação penal é a da proporcionalidade entre a conduta equivocada e a pena que se aplica. Então, veja, o que se pode fazer numa existência muito longa, de 80, 100 anos, por desequilibrada que seja, que justifique o sofrimento por milhões de anos, bilhões de anos, a eternidade toda. Então, realmente, todo equívoco comporta remissão. Há uns mais graves e outros menos graves. Partindo para o aspecto prático da questão, como se processa essa reabilitação? Se ela é possível, como é que ela se processa? Justamente. É interessante anotar, consta no Livro dos Espíritos, e é uma coisa óbvia, que a lei divina é feita para a felicidade do homem. Ela diz o que o homem deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o propósito de Deus para a criatura humana, para a sua criação em geral, é a felicidade. E a lei divina, Jesus cuidou de esmiuçar ela de uma forma muito clara e muito simples. Evidentemente, há aspectos mais sofisticados da sua doutrina, mas o básico ele deixou muito bem explicado. Por exemplo, tratar o próximo como gostaria de ser tratado. É algo muito simples e que resolve praticamente tudo. Se o ser humano sempre pensar nisso, em qualquer embate da vida, como eu gostaria de ser tratado e tratar o outro, isso resolve praticamente tudo. Mas Jesus ainda foi além. E com pequenos conceitos de muito fácil assimilação. Às vezes a prática é um pouco mais difícil. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não atirar a primeira pedra, porque você tem pecados, todo mundo tem equívocos. Dai a César o que é de César. Ou seja, a fraternidade, a compaixão, a misericórdia, a honestidade. Então, são princípios básicos e Jesus cuidou de explicitar que a rigor não é difícil de entender. Só que o egoísmo e o orgulho fazem com que a criatura erre e viole a lei divina. Então, o ideal é se comportar bem, mas eu não me comportei bem. Allan Kardec, ele coloca que a reabilitação perante a lei divina, ela pressupõe 3 elementos,
que são expiação, arrependimento e reparação. A expiação é a fase mais dolorosa, é a fase mais triste desse processo de reabilitação. E ela é muitas vezes entendida como castigo, mas a rigor se trata mais de um alerta. Então, disse que a expiação consiste na soma de dores necessária, nem mais, nem menos, para que a alma se desgoste do vício que a acomete. Então, eu possuo um vício que me faz errar contra mim mesmo ou contra o semelhante. Eu vou ter a soma de dores necessárias a que eu me canse daquele vício. Então, a sua finalidade seria semelhante à da dor para o corpo físico. Eu coloco a mão no fogo, eu sinto dor. Não é porque Deus está me punindo, é um alerta, aquilo não é bom, faz mal para a saúde, entende? Então, a expiação é exatamente nesse sentido. Então, a soma de dores necessárias. Não tem uma duração predeterminada, a dureza do meu coração é que vai dizer se isso vai ser mais ou menos rápido. E a dor não tem uma finalidade em si. A finalidade da dor expiatória é exclusivamente propiciar a redenção, é que o espírito se aprimore, que ele canse daquele vício. Tá? E quando que surge esse aprimoramento? Quando essa dor engendra o arrependimento. Adinel, antes de falar sobre essas duas outras fases do arrependimento e da reparação, a gente faz um intervalo, se você permitir. Perfeito. A Renata já nos chama e depois a gente retoma esse assunto para compreender como é que é o processo de reabilitação. Fique conosco, a gente já volta. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é: como podemos nos reabilitar perante a lei de Deus? Acompanhe. Estamos de volta, tratando do tema reabilitação perante a lei divina. Dineu falava exatamente disso, como se opera, como se processa a reabilitação. E fazendo isso em 3 fases. Justamente. Antes do intervalo, a expiação, a dor né, necessária, a dor expiatória para que a gente se desgoste do vício. E as outras 2 fases, Dineu? Perfeito. Então, a expiação ela não é necessária sempre. Ela deriva muito mais da dureza do coração humano do que da ordenação cósmica. Mas a ideia é com que ela faça surgir o arrependimento. E arrependimento não é só a consciência de culpa, tá? E nem o medo das consequências, porque o medo das consequências, a rigor, é muito pouco. Se a pessoa só está com medo das consequências, se ela estiver num contexto em que ela achar que aquilo vai passar completamente despercebido, ela faz de novo. Tá? E da mesma forma, aquele remorder de culpa também é muito pouco, que é só o começo. Então, o arrependimento, que sinaliza o progresso espiritual, que a dor expiatória chegou ao fim, ela pressupõe, primeiro, uma mortificação. Eu fico muito constrangido por ter errado, e isso é a culpa. Mas tem um elemento ativo, que é o desejo ardente de reparar. Quando surge o desejo ardente de enfrentar as consequências, o íntimo já foi reparado. Aí resta realmente que surja a atuação externa no mundo. Isso propicia, então veja, se eu sinto o desejo ardente de reparar, eu vou colocar mãos à obra. Daí é desfazer os equívocos que eu cometi, os prejuízos que eu lancei na vida do próximo. Se eu coloquei desesperança, eu preciso ser um fator de esperança. Se eu semeei discórdia, eu preciso ser um fator de união. E isso pode ser imensamente trabalhoso, dependendo da quantidade de equívocos que se cometeu. Só que se trata do trabalho da conquista da própria paz. Então, quem realmente atingiu esse estágio de estar genuinamente arrependido, faz com gosto, ainda que seja trabalhoso. Então, Dineu, das três fases, dá para se perceber que a expiação é mais difícil, é mais desafiadora. Como é que a gente poderia fazer para pular essa fase, se é que é possível? É possível perfeitamente, justamente porque ela tem uma finalidade específica, que é engendrar a evolução, é fazer surgir forte a consciência do equívoco. Então, eu posso, num processo de gerenciamento do meu processo
evolutivo, num exame de consciência, identificar os meus equívocos e partir direto para a fase ativa, partir direto para a reparação, pedir desculpas para quem eu ofendi, restituir o que eu peguei errado, assumir realmente, até porque a lei divina é perfeita, não tem como escapar. Eu vou ficar ou esperando que a justiça divina haja com a quantidade de dores suficientes, ou eu mesmo posso já adotar as medidas necessárias. E a respeito disso, há um caos envolvendo o Chico Xavier, que se sabe que o Chico Xavier, a vida dele é cheia de causos interessantes. E se relata que uma mulher que num período de mais leviandade ou de menos consciência, ela havia cometido aborto. E depois ela tomou contato com a doutrina cristã, em particular com a doutrina espírita, e se convenceu do grande equívoco que foi aquilo. E ela ficou com a consciência muito remordida, ela sofria muito com aquilo e foi conversar com o Chico. E daí o que o Chico receitou para ela? Faça-se mãe dos filhos do mundo, as crianças que não têm pai, que não têm mãe, que precisam de apoio. Então isso seria o amor que cobre a multidão de pecados. É você realmente se tornar um fator de utilidade. Naquele caso, o crime contra a lei divina já estava realmente cometido, já estava feito. E ela estava nas dores expiatórias. Só que ela faltava agregar o elemento ativo, partir diretamente para a reparação. Até porque o tempo gasto com as crianças desvalidas, com as crianças sofridas, aquilo ia recompor o psiquismo dela. Esse é o processo, é você se tornar um agente do bem, reparando, porque só por meio do bem você repara o mal. A dor é só um instrumento para você chegar no bem, mais nada. Quanta gente, né, Gineu, engana, se ilude, se equivoca. Eu lia um texto do André Luiz, no livro Sinal Verde, que dizia que as pessoas que burlam seus empregadores, que costumam enganar a Previdência, seguro-desemprego, essas coisas, né? A vida costuma, diz André Luiz, cobrar muito caro. Justamente. Esse tipo de engodo. Eu até não lembro exatamente qual é o Sinal Verde. Isso aí está no livro Sinal Verde, exatamente. No livro Sinal Verde, em que ele diz que a vida costuma cobrar muito caro. Então a pessoa se acha esperta e a rigor está semeando dores desnecessárias no próprio caminho. Porque a lei divina é perfeita, você não engana, ela está na sua consciência. Né? Consciência. Gineu, a reparação, quando a gente ofende, quando a gente machuca alguém, causa um prejuízo, um dano a uma pessoa, ela deve ser sempre feita com a pessoa com a qual nós ofendemos? Em princípio, sim. Se possível, sim. E Jesus é claro em dizer, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque para eu me conciliar com alguém que é meu desafeto, alguém a quem eu ofendi, a quem eu lesei, é preciso que eu sacrifique o meu orgulho. Eu ir em frente, assumir o meu erro com aquela pessoa e reparar corajosamente. Isso sinaliza realmente que eu evoluí. Até porque, na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior diz que a reparação nenhum efeito tem se não atinge o homem nem no seu orgulho e nem nos seus interesses materiais. Porque senão pode-se ficar num engodo. Eu ofendo alguém de quem eu não gosto e eu faço o bem para uma terceira pessoa. Entende? Fica um processo de comprar a reabilitação. Eu vou comprar o céu com cesta básica. Tá? Só que não é assim. A finalidade da reabilitação é fazer com que a criatura evolua. Só que existem casos em que, por mais que eu queira, não é possível que eu me reabilite com a própria pessoa. Digamos, eu não tenho mais contato nenhum. Na hora que a minha consciência surgiu, é um parente que já morreu, é alguém que está muito longe e não é mais possível. Como fica? Eu não posso me reabilitar? Claro que eu posso. Eu posso me reabilitar na figura do semelhante que sofre, de quem precisa. São realmente, novamente, utilizando a expressão de Pedro, os gestos de amor que cobrem a multidão de pecados. Porque, a rigor, quando eu erro violando a lei divina. O próximo só representa a lei naquele momento. Então, a minha reabilitação é com a lei, certo? E isso é realmente uma coisa necessária para que a evolução se faça. E a gente precisa entender
que a matemática divina, quando se trata de reabilitação, ela não é mesquinha como o pensamento humano pode pensar. Só que tem um elemento que se deve agregar, que são os gestos de amor. Não é só fazer, não é só dar coisas. É preciso realmente que esses gestos sejam plenos de amor, que haja misericórdia, que tenha uma doçura, no sentido de sinalizar realmente que eu sou um ser transformado. Se eu sou um ser transformado, a minha evolução se processa num outro contexto. Eu não preciso de dores atrozes. Muito bem, Dineu. Nosso tempo se esgotou. Perfeitamente. Mas assim, ouvindo você falar, a gente vai compreendendo por que o Espiritismo é o Consolador. E realiza, né, esse objetivo, né, de ser o Consolador através do esclarecimento. E daí você vê, Márcio, uma coisa muito interessante. A reabilitação sempre pressupõe trabalho. Pressupõe, muitas vezes, bastante sacrifício, mas não pressupõe dor. A dor vem muito mais da dureza do coração humano. Dá para ser feita de uma forma muito mais suave. Certo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A você que nos acompanhou, fique conosco. O programa Vida em Foco ainda tem as suas atrações, ainda continua. Muito obrigado. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Qual a importância de um centro espírita? Para nós, os espíritas, é fundamental. Allan Kardec criou o primeiro centro espírita do mundo, no seu próprio lar, onde podia realizar as experiências de laboratório, na investigação da mediunidade. O centro espírita é o núcleo onde nos reunimos para estudar a doutrina que herdamos do insigne codificador. Ele se deve caracterizar pela nobreza de fidelidade à codificação. Equivale dizer, às obras fundamentais, àquelas duas que lhe servem de contribuição, e também a Revista Espírita, publicada por Allan Kardec desde 1º de janeiro de 1858 até 31 de março de 1869, quando desencarnou. Então, o Centro Espírita é um santuário, porque ali nós oramos, ali nós realizamos o que há de mais belo em nosso mundo íntimo, tentando a revinculação com a divindade. Mas é também uma escola de bênçãos, onde aprendemos a conjugar o verbo amar, conforme a proposta do Espírito de Verdade, quando nos adverte espíritas, amai-vos. E logo ele se refere à instrução, porque se o amor não vem acompanhado do conhecimento, ele se torna fanatismo, transtorno da libido. Então o Centro Espírita é uma escola, onde nos vinculamos ao conhecimento, superando as nossas más inclinações. Mas também é uma oficina de trabalho, porque ali desenvolvemos os sentimentos da caridade, a ação fraternal. E graças a isto, nós podemos edificar-nos interiormente, mas também é um hospital de almas. As almas aturdidas e aflitas que somos quase todos nós, necessitamos de um oásis, de um lugar de repouso, de uma busca de plenitude. E o Centro Espírita é este local ideal, onde podemos manter a nossa vinculação com Deus e o nosso sentimento de fraternidade com as criaturas humanas. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação especial de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Progressão dos espíritos. Os espíritos evoluem sempre, jamais regridem. Allan Kardec pergunta aos espíritos em O Livro dos Espíritos: Deus criou os espíritos, uns bons, outros maus? Não. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber.
A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Para executá-la, é que tomam em cada mundo um corpo apropriado à sua tarefa. É assim que, concorrendo para a obra geral, eles próprios se adiantam. Para estudar o tema da não retrogradação da alma, de que o espírito jamais regride, Allan Kardec escreve na Revista Espírita de junho de 1863 um artigo admirável. Nele, ele levanta a seguinte indagação: Nero, o grande imperador romano, poderia, numa vida anterior, ter feito menos mal, ter cometido menos crimes do que cometeu como Nero? Sim, responde Allan Kardec. Nero pode ter vivido uma vida anterior e ter cometido nela muito menos crimes do que cometeu quando Nero. Porque o que caracteriza o mal a ser realizado não é apenas o mundo interior, os sentimentos de ódio, de raiva, a maldade inerente à criatura humana, mas também a oportunidade dada pelas circunstâncias da vida. Assim, numa vida anterior, embora conservando os mesmos sentimentos de ódio, de raiva, Nero pode ter cometido menos crimes, porque pode não ter tido a oportunidade que teve como imperador. Nós realizamos na vida não apenas aquilo que trazemos dentro de nós, mas também dadas as circunstâncias e as oportunidades que a vida nos oferece. Por isso, cabe a cada um de nós cuidar deste mundo interior, buscar extrair de dentro de nós os germes de orgulho, de ódio, de egoísmo que podem se manifestar na vida diante das circunstâncias e oportunidades que a vida nos oferece. Podemos avançar sempre ou ficarmos estacionários no nosso mundo interior, mas jamais regredimos. O mal que praticamos hoje é consequência da maldade que trazemos dentro de nós e das oportunidades que a vida nos apresenta. Assim, é muito importante que a gente trabalhe esse mundo interior, vencendo os sentimentos ruins que trazemos, para que não sejamos tomados pelas oportunidades de maldade que a vida nos oferece. Trabalhemos, cada um de nós, na reforma dessa nossa natureza moral, mudando o nosso mundo interior, cultivando os mais nobres sentimentos de amor e de fraternidade. Assim, somente o bem realizaremos, não importam as oportunidades que a vida nos oferece. Trabalhemos no bem, eis o caminho da felicidade. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia, aguardamos você no próximo programa. Até lá!